né? Estamos aqui, somos poucos. Então eu vou preparar os slides ali. Daqui a pouquinho nós vamos começar a passar. Mas antes de contar, antes de entrar propriamente no tema, já entrando mas de uma maneira um pouco diferente, eu vou contar uma história para vocês. Já contei certa feita aqui no centro, mas nem sei se todos os presentes aqui têm noção dela. Essa história eu li num livro de um historiador sueco, e ele falando sobre, na verdade o livro trata sobre a evolução da humanidade, né, coisas assim. E ele conta a história de um indivíduo chamado Luiz, um assistente social, que ele morava em Nova York. Recente, essa história é verdadeira, morava em Nova York, e ele trabalhava até tarde da noite. E ele tinha um hábito, Dona Marlene, de pegar o trem, o metrô, e se deslocar até a casa dele. Só que ele sempre parava uma estação antes da casa dele, para fazer um lanche, numa lanchonete lá, que ele fazia isso. E era uma noite fria, quando ele começa a fazer esse percurso, desce nessa estação, e para surpresa sua, ele é abordado por um indivíduo que o assalta. Apresenta para ele uma pequena faca e fala: passa a sua carteira. Passa a sua carteira. Ele assusta naquele instante, né? E depois nós vamos ver como que ele vai reagir a esse caso aqui, verdadeiro. Então, daqui a pouco eu conto o resto dessa história aqui. E essa história nos lembra uma passagem de Cristo, que está lá em Mateus de 5 a 38, 41. Essa história inspira o entendimento e a compreensão dessa passagem. Pelo menos para mim, pelo menos para mim. Diz lá em Mateus 5, 38 a 41, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largue-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2 milhas. Então essa passagem de Jesus é uma passagem intrigante, né? Para nós tentarmos compreender e entender. Se alguém te oferecer atacar pela face, ofereça a outra face, né? Se alguém te roubar a túnica, ofereça-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande 2 milhas com eles. E esse ensinamento de Cristo, essa passagem, está lá nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, onde está bem-aventurados os pobres de espírito. Mais adiante, Jesus complementa esse ensinamento. Então, vamos tentar trabalhar esse ensino de Jesus aí, para tentar compreender isso, o que para nós, né, numa primeira leitura, parece algo difícil de ser entendido, de ser compreendido, né? Porque, na verdade, nós operamos muito naquele primeiro tema lá, olho por olho e dente por dente. E essa passagem, né, pode passar, essa passagem também está em Lucas, essa mesma passagem está em Lucas, né? Mas a vós que aí estou ouvis, digo, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. É a mesma passagem. Vamos voltar lá para o Luiz. Como é que o Luiz reagiu a esse assalto? Ele, instigado a entregar a carteira, entregou a carteira para o rapaz. Mas aí ele olhou o rapaz e pensou com ele, ele fala: mas esse moço, nessa noite tão fria, correndo tantos riscos por causa de $20, né? E ele se dirigindo a ele: olha, você deve estar com muito frio, leve a minha jaqueta. Pegou a jaqueta e ofereceu a esse jovem, porque ele refletiu isso com ele. Mas não
Não satisfeito com isso, ele observou o jovem e disse: você deve ter muita fome nessa noite, nesse momento, nessa escuridão, experimentando esse risco. Você quer fazer um lanche comigo? Aí o jovem falou, estranhando aquele tipo de atitude, né? Aquele tipo de comportamento, se dispôs então a acompanhá-lo. E os dois foram lá para a lanchonete onde ele fazia as refeições. O jovem atrás, ele na frente. E no primeiro momento ele foi cumprimentado alegremente por todos os presentes. Aquele indivíduo que estava limpando o balcão, o outro que estava atendendo lá, o cumprimentou de uma maneira muito, muito efusiva. E o jovem perguntou: você é dono disso aqui? Eles estão te tratando tão bem desse jeito? E ele disse: não, eu apenas os trato bem também, né? Eu também os trato bem. E os dois sentaram para fazer o lanche. Sentaram, começaram a fazer o lanche, comer, etc. Chegou a conta. Aí ele falou assim: olha, você está com a minha carteira, como é que eu vou pagar essa conta? Né? Aí ele chegou e tirou a carteira, devolveu a carteira para ele, pagou a conta, pegou todo o dinheiro que tinha e entregou para ele. Falou: pá, né? Então, quando a gente observa, ô seu Vicente, prazer em vê-lo, viu? Então a gente observa o comportamento desse jovem, desse assistente social, que diante daquela agressão, entre aspas, né? Daquele assalto, olha o comportamento que ele teve, né? Ele olhou o outro, ele saiu por um instante de si mesmo, falou: mas esse jovem nessa noite fria, correndo riscos tão grandes, tá certo, por conta de $20, percebeu que estava com frio, ofereceu o colete para ele, percebeu que estava com fome, levou para comer. Então essa pequena mensagem nos ajuda talvez a compreender um pouco essa passagem aqui. Então essa história do Luiz que eu contei para vocês, depois a gente vai trabalhar um pouco mais, mas tem uma segunda história que eu gostaria de dividir com vocês também, que é essa aí. Posso passar, por favor? Não foi ainda não. Eu tenho que colocar o áudio agora, senão vocês não vão. Aí põe aqui, tá? Ele havia estacionado o carro numa rua sem saída. Não tinha nenhuma placa dizendo que não podia estacionar. Ele não estacionou o carro, foi mais ele precisava. Quando ele voltou, estava arranhado, escrito bem grande no capô do carro: não pode estacionar aqui. Então eu vou só recuperar um pouquinho a história de alguém, né, que está estacionando o carro num beco, certo? Então eu vou recomeçar de novo para vocês pegarem aí, vocês têm que fazer a introdução aqui. Ele havia estacionado o carro numa rua sem saída. Não tinha nenhuma placa dizendo que não podia estacionar. Ele não estacionou o carro, foi fazer o que precisava. Quando ele voltou, estava arranhado, escrito bem grande no capô do carro: não pode estacionar aqui. Aquele carro ele tinha comprado com muito esforço. E ver o carro todo arranhado foi uma dor muito grande para ele. E sentiu uma raiva enorme, vocês devem imaginar, como a gente se sente ofendido, se sente injustiçado, porque ele não havia, no parecer dele, tido nenhuma atitude inadequada. Ele então começou a procurar aquela placa na rua, não viu nada de errado que devia ser feito, começou a perguntar pela vizinhança, bateu de porta em porta, até que alguém disse: olha, quem faz isso aqui na rua é uma advogada que mora naquela casa ali. Ele então ligou o celular, botou no bolso, vai gravar, foi na casa dessa advogada, até uma porta, disse o que tinha acontecido, que ele havia estacionado o carro num lugar que não tinha nenhuma placa, que quando voltou para o escrito não pode estacionar aqui, em letras garrafais, arranhado de uma maneira que vai ter que pegar o carro todo. Aí ele então disse assim: tudo bem, e se você colocar o carro de novo, arranjo de novo, e vou arranhar todos quantos carros pararem aqui na porta, porque eu não quero carro estacionado na minha rua, não é nem na casa dela. E então se encheu de cólera, por todo lugar. Disse para ela que estava gravando,
tinha, ficou muito magoado e escreveu para a gente no Facebook, tirou foto do carro, mandou para nós, pediu conselho. E então, gente, quando eu recebi isso na minha caixa, tinha aqui inúmeros conselhos. Bota rato na porta da casa dela, arranha a casa dela também, pisca o muro da casa dela, quebra as vidraças, vê se ela tem carro, processa ela na OAB, vai nos juizados pelas casas, enfim, inúmeras soluções. Uma das soluções, isso eu no meu Face, tinha assim, mande flores para ela. E várias outras falas, assim, brincando com isso, né? Junto das flores, manda isso também, manda aquilo também. Passaram-se 2 dias, e esse meu amigo publicou um seguinte comunicado. Certamente. Entenderam a história? Compreenderam todos? Disso. O indivíduo vai, estaciona o carro no beco, pessoa. Não havia placa nenhuma ali que dissesse que não podia estacionar, que estava tranquilo. Ele vai lá, estaciona o carro, o seu João, e depois vai fazer os afazeres dele, retoma o carro todo riscado. Todo riscado, aqui, lá, escrevendo, não estacione aqui, riscando, escrevendo no carro dele, etc. Ele fica o quê? Muito bravo, tem uma raiva muito grande dele. E aí ele vai perguntar para as pessoas, quem é que fez isso com o meu carro? Que situação é essa? Aí apontaram, olha, é uma advogada que mora naquela casa e ela é quem faz isso, ela é quem fez isso. O que ele fez, seu Francisco? Pegou um gravadorzinho do celular dele aqui, começou a gravar, foi lá e bateu na porta dela, E ela disse, foi a senhora que arrancou? Fui eu. E se estacionar de novo, eu vou arriscar de novo. Falou para ela. Uma casa que ele ficou, eu vou tomar as providências, eu vou fazer isso e aquilo. Ele ficou com muita raiva daquela situação. Tá? E agora a gente vai ver como é que ele respondeu essa raiva. Essa história, essa aí é a Cláudia, como é que chama, Delora? Ana Teresa Camasmiri. Cláudia Ana Teresa. E a Leonora que postou isso aí, esse coisa. Eu peguei dela, roubei dela, falei, a ideia é boa, vamos trabalhar. Aliás, a Leonora trabalhou a raiva, lembra? Lá atrás, há 15 dias, já falando dessa questão da raiva. Na quarta-feira passada, nós falamos da comunicação não violenta, Ou seja, uma forma que você não responde. Como é que você responde a esse tipo de coisa? E agora, sem querer, a gente está retomando esse assunto de novo ali. Certo? De certo, não é tão sem querer assim. Nós estamos precisando falar sobre isso. Mas como é que vocês acham que ele reagiu a isso aí, seu Vicente? Riscou o carro do senhor? Difícil, não é? Sentimento de raiva vai botar, é um carro novinho, arrumado, Leonor? Vai lá e de repente presta tudo riscado assim. A gente fica bravo, A gente fica bravo. E eu sei que ele também ficou muito bravo. E ele coloca então no Facebook dela, dividiu com os amigos, aí a gente vai começar a ver como é que se reage. Não é como é que se reage, como é que foi a reação dele, para te refletir sobre. A ideia é a gente pensar sobre isso, sobre essa coisa toda aqui. E aí ele publica no Facebook, aconteceu isso, tal, lembra? Aí ela falou, olha, manda, aí veio um monte de põe na OAB, faça isso, faça aquilo, Um monte de sugestão que deram para ele, Juliana? E aí, passado um certo dia, passado 2 dias, ele escreve para essa mulher uma carta. Querida Dona Maria, eu sou um daqueles, diz ele, começa a carta, que a senhora rabiscou o carro, riscou o carro. Aí eu não vou conseguir reproduzir direito, eu vou colocar o texto ali para a gente ir acompanhando o texto da carta disso, com que ele escreveu, e a gente vai aprendendo ou refletindo sobre isso. Então ele escreveu. Aí, em primeiro lugar, quero dizer que sinto muito. Olha a carta dele. Dona Maria, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sinto muito. Sente muito por quê? Aí ele diz, olha, eu sinto muito, mesmo por ter mobilizado tantas coisas ruins na senhora.
eu mobilizei tantas coisas ruins da senhora, com a simples parada do meu carro em uma vaga que a senhora julgava ser proibida. Eu sinto muito ao ver que a senhora se sente tão ameaçada em sua proteção com esse problema. Eu sinto por a senhora sentir-se tão ameaçada com esse problema de eu estar lá. Eu imagino dizer que não deve ter sido fácil tudo que passa pela senhora para a senhora ter tomado esta atitude. Olha a reflexão que ele está fazendo aí, né? Olha, eu quero me desculpar porque eu mobilizei na senhora a parte mais escura da senhora, que veio à tona, né? Que surgiu à tona, por eu ter estacionado o carro num lugar que a senhora julgava que eu não precisava ter estacionado, né? Eu imagino dizer, aquela última frase, que não deve ter sido fácil para a senhora, tá certo? Fazer o que a senhora fez, inclusive, riscar o meu carro. Então, olha que ele está se colocando na posição do outro lá, em certa medida. E é verdade isso? Ele mobilizou a parte negra dela, veio a toma, não veio? A raiva, ela ficou com raiva, para pegar as coisas e ir lá e rabiscar o carro do outro. Ele mobilizou isso dela, né? Na verdade, a atitude, sem querer. E ele estava falando, eu sinto muito por ter feito isso, ter mobilizado essa parte ruim da senhora que fez surgir. Eu sinto ter despertado o pior que existe na senhora com essa situação. Eu despertei da senhora a parte pior da senhora. Mas dizer, a outra coisa importante para a gente refletir, mas dizer, eu confesso, a senhora me convidou para olhar muito para o pior que existe dentro de mim. Aquela atitude, né? Toda aquela situação fez com que ele também olhasse para as coisas ruins que tinha dentro dele. Mobilizou nele também as coisas ruins. Mobilizou o quê? A raiva, a agressão, né? O olho por olho, talvez, o dente por dente, que é aquela questão que a gente está fazendo. Então, olha, eu mobilizei isso tudo na senhora, mas essa situação também me fez enxergar um lado negro que eu carrego comigo, um lado escuro que eu carrego comigo. Confesso dizer, né, que essa situação me convidou por isso. Aí continua ele lá. As vontades foram muitas, Dona Maria, dizer, as vontades foram muitas, de xingar, de pichar na sua casa, de espalhar ratos na sua porta, tudo isso eu pensei, tudo isso eu imaginei. Ele está falando para ela, né? Nossa, eu pensei em tantas coisas horríveis que eu fiquei assustado comigo mesmo. Fiquei assustado comigo mesmo, me deparei, né? Com o meu lado negro, né? Esse meu lado. Ouvi uma série de vezes, aí dizer, ouvi uma série de vezes, senhor Vicente, a gravação que eu fiz quando eu fui até lá na sua casa. Gravei tudo. Eu vi uma série de vezes aquela gravação até a sua casa para perguntar sobre o meu carro. E todas as vezes que eu ouvia essa gravação, eu tomava um pouco mais de veneno. Me envenenava um pouco mais, me contaminava um pouco mais. Me fez, e um veneno que me fazia querer ter reações violentas. Olha o que ele está falando para nós, aí nos ensinando para isso. Continua ele, sabe, Dona Maria? Eu não quero mais tomar veneno. Eu acabo de apagar aquela gravação. E aí, Dona Sibeli, né? Então ele se alimentando daquelas lembranças que o remetia ao fato, era como se um veneno estivesse contaminando as suas decisões, os seus pensamentos, as suas coisas. E eu falei, eu não quero tomar veneno, eu não quero me alimentar, o que quer dizer isso? Me alimentar de coisas que só fazem surgir, que na verdade só fazem brotar em mim a minha parcela negra, certo? A minha parcela escura, certo? A minha incapacidade de amar, de tolerar, de ser solidário, né? Aí quando a gente lê isso, às vezes a gente pergunta, quantos veneninhos nós temos guardados?
Né? Quantos frascos nós temos guardados na nossa prateleira, né, Silvio? E às vezes, vez ou outra, a gente toma aquele frasco, né? Vez ou outra a gente toma aquele frasco. Então o que ele fez? Olha, eu não quero tomar desse veneno, porque ele remete a coisas que eu tenho dentro de mim, tá certo? Que eu não gostaria de ter, né? Que eu não gostaria de ter. Sabe, Dona Maria? Aí eu acabo de deletar na coisa. Aí ele fala, como é difícil esse tipo de situação, né? Como é difícil vivenciar tudo isso. Mas ele continua na carta dele lá. Mas eu te digo que muitas coisas lindas apareceram nessa história. Aí ele vai encerrar essa conversa, certo? Muitas coisas lindas apareceram nessa história. Muitos amigos que compartilhei me ajudaram a olhar os outros lados do conflito. Depois a gente vai retomar tudo isso e vocês vão me ajudar a pegar os elementos importantes dessa história que vocês acham que marcou. Ele fala, ó, coisas lindas apareceram. Muitos amigos me ajudaram a compartilhar, né, a olhar outros lados desse conflito. Não apenas um, mas vários lados desse conflito. Fiquei feliz de ser escutado. Fiquei feliz de ser escutado por todos eles e por ver que cada um deles era uma parte minha, às vezes, se manifestando. Gratidão demais a todos vocês. Sabe, Dona Maria, eu estou muito interessado, dizer, em diminuir a violência do mundo. Quero diminuir a violência do mundo. Aliás, eu tenho até o sonho de que um dia a violência vai acabar. E para mim, não tem até hoje outra maneira de diminuir a violência se não escolher o amor. Não tem outro jeito de superar a violência se não for através do amor. A violência recebida. Continuando. E foi muito despertar o meu amor pela senhora. Olha aí a dificuldade. Foi muito difícil dizer, despertar o meu amor pela senhora. A gente compreende isso, né? E acolhê-la no meu coração. Mas eu acho que estou conseguindo agora fazer isso escrevendo esta carta. Na hora que estava escrevendo essa carta, parece que estava mudando os sentimentos deles, né? Renovando os sentimentos deles. O dinheiro que eu vou usar para arrumar os riscos do meu carro vai ser um bom pagamento, dizer, por uma grande aula que eu recebi naquela situação toda. O dinheiro que eu vou gastar vai ser um bom pagamento para a aula que a vida está me ensinando aqui. Talvez dizer, eu até desisto de repintar o carro, para que toda vez que olhar para a sua mensagem eu possa lembrar que eu escolhi o amor. Escreve isso para ela, né? Eu desejo do meu mais profundo ser que a senhora consiga abrir mais espaço para o amor e para o amor se manifestar em sua vida, ao desejo que ele faz para ela, né? A motivação. Eu desejo do meu mais profundo ser que a senhora consiga abrir mais espaços para o amor se manifestar em sua vida. Assim como as lindas plantas que nascem na porta da sua casa, que lindas ações possam também nascer de suas mãos. Que a senhora Dona Maria possa ser feliz e viver em paz. Gratidão por tanta cura. Então esse é o resultado final com que ele se encerra essa coisa aí. E aí nós retomamos a mensagem de Jesus lá atrás, né? Antes de retomar, vamos pensar um pouquinho sobre essa mensagem. O que isso aí mobiliza na gente? Dirce, Divane, o que você achou mais? Vamos discutir um pouquinho, né? Nós somos ensinados a reagir.
Leva desaforo para casa. Às vezes, inconscientemente, a gente ensina isso para os filhos. Carlos. E aí vai crescendo que não, eu não posso aceitar. Né? E às vezes, quando a gente silenciar na hora da raiva, Então, ou esperar acalmar, você pensa melhor. Às vezes fala assim, não é covardia você ficar quieto, você reprimir, porque querendo ou não, eu já deparei com situação que a vontade de gritar, de falar, mas aí você engole, mas aquilo ali vai machucando, mas Deus vem, cure, você pensa racionalmente e tenta agir. E esses dias eu mesmo analisando eu nessa situação, eu vi que às vezes o instinto da gente, a vontade da gente é querer valer aquilo. é, então, a E é gente, difícil a gente reprimir e agir. Mas diz, a gente- por que é tão difícil? Então a gente está dizendo assim, a gente, vou resumir mais ou menos, a gente é muito olho por olho, dente por dente, não é? E veja bem, e essa lei do olho por olho, dente por dente, sabe quando ela foi descrita? Está lá em Êxodo, Moisés, há não sei quantos mil anos atrás, quando ele estava querendo conduzir o povo dele pelo deserto, na verdade está lá porque eram as vacas que tinha por lá e tinha legislação ali para cuidar dessas coisas. E Jesus veio e falou, olha, te falaram desse olho por olho, dente por dente, mas não é bem assim. Aí ele conta essa história aqui. Mas nós vivemos muito no olho por olho, dente por dente. Vamos olhar para nós mesmos. Quer dizer, nós gostamos de quem gosta da gente. Né? É o olho por olho. A gente ama quem ama a gente. Né? E a gente desgosta de quem desgosta da gente. Pode falar. Ou que pensa um pouquinho diferente da gente. Mas a gente admitir isso é muito difícil. Isso, sabe é isso. Porque nós estamos lá na época do Moisés aí. Nós estamos nessa época do olho por olho, dente por dente. Nós, Foi isso que eu falou, que essa lei do olho por olho já foi um processo. foi uma evolução. O Johnny que fala isso. Foi um progresso. Né? Porque era 1 para 1. Antes era 1 para 10. Certo? Mas o Cristo veio há 2000 anos e falou para a gente trabalhar isso de maneira diferente. Né? Tratar. A Dirce falou outra coisa importante. Como é que eu trato isso? Mas o que quer dizer isso? E eu tenho que tomar cuidado com o tempo aqui. Né? Mas tem coisas importantes aí. Primeiro, a impulsividade. Ele teve um impulso lá, no primeiro momento, de falar umas verdades. Estou falando, por que para a gente é difícil aqui? Primeiro, porque nós estamos no olho por olho, dente por dente, há muito tempo, assim, vivendo assim. Reencarnações e reencarnações, com essa história de não levar desaforo para casa. E se a gente fizer, a gente é molenga, a gente é o que? Né? Mole, tem uma outra palavra aí. A gente não tem sangue nas veias, não é isso? Uma série de coisas. Então a gente foi criado nesse contexto social. Então, quando o seu irmão fala para o seu sobrinho aquilo, quase que é o contexto social que ele está falando. Né? E a gente viver fora desse contexto social, e transgredir o que a sociedade espera de nós, às vezes é difícil. Vamos me chamar de banana, disso se eu não fizer nada. Né? Então, essa é uma outra coisa. Então, é preciso, para as reformas, é preciso coragem. É outra coisa importante que você falou. A impulsividade. Nós não, como nós fomos criados muito do olho por olho, na hora que a coisa aperta, Leandro, a gente quer responder naquilo. Mas aí a gente tem que beber os 10 goles de água que o Chico falou lá. Não vou responder nesse momento, nesse instante. 2 dias depois, ele fez um monte de coisa. Escreveu para um, escreveu para outro, ele perguntou para as pessoas, ele compartilhou e dividiu o problema, ele não esqueceu a raiva dele. Ele não esqueceu a raiva dele, mas ele perguntou: o que eu tenho que fazer com essa raiva? Como é que eu trabalho essa raiva? É isso? Mas ele fez isso 2 dias depois. 2 dias depois ele está escrevendo essa carta para ela. À luz do quê? De todas as contribuições em que ele é grato daquelas pessoas que estão vendo. Coisa importante. Coisa importante também é enxergar o outro. Porque às vezes nosso orgulho ferido ali, porque sentiu-se injustiçado. Então ele foi ferido, ele foi magoado, as coisas deles foram prejudicadas. Então ele se encontrou no centro
né? De tudo. E às vezes é preciso se distanciar um pouco. Aí ele começou a olhar a mulher, começou a enxergar o outro, como o Luiz enxergou aquele menino que estava assaltando ele lá aquela noite, fria. Poxa, esse rapaz, nessa noite fria, por $20 fazendo o que está fazendo, a vida dele deve estar muito difícil, deve estar muito dura a vida dele, né? Então, é olhar o outro. Nós precisamos aprender a desenvolver isso em nós. Observar o outro, né? E ele pede desculpa. Fala, Leonor. Antes, eu acho muito importante esse gesto dele de compartilhar e pedir ajuda aos amigos. Porque quando a gente não dá conta de alguma coisa sozinho, é muito importante partilhar, mas com pessoas que você sabe que tem juízo, que podem te auxiliar. Né? Começa a cura por aí, né? A gente não pode ficar alimentando aquela raiva. Só ficar guardando para ir crescendo e falar, não, agora eu vou lá e vou matar a mulher. Porque pode chegar no extremo disso, né? E nós temos esse lado animal muito forte ainda, né? Nós somos ainda bastante atrasados nesse sentido, da impulsividade, né? Temos que ter paciência com a gente, mas temos que pedir ajuda quando a gente não der conta de deitar sozinho, está engasgado demais. Eu acredito que isso tem ajudado os palpites dos amigos. Ele é muito grato. Ele fala, sou muito grato aos amigos, né? Que me escutavam, inclusive. Eu até grafei lá os amigos que. Então, o que eu estava dizendo? Olhar o outro. Primeiro, esse distanciamento, essa compreensão, esse entendimento que nós temos dentro de nós, esse conflito, né? Do olho por olho, do espelhamento, a gente espelha, né, as atitudes para conosco, a gente espelha do mesmo jeito. Nós temos muito disso, né? Mas aí, o cometimento, não vou reagir impulsivamente, porque, gente, eu sempre digo isso, o que existe de pessoas nas penitenciárias, tá certo? Vítimas de um momento de desatino de impulso. Às vezes são pessoas maravilhosas, melhores que nós, muito mais pacienciosas, tolerantes, caridosas, mas tiveram um momento de fraqueza, tá certo? E às vezes comprometeram toda uma trajetória por conta disso. Então nós devemos que cuidar disso. Então a gente tem que olhar para nós mesmos, nós precisamos nos conhecer, né? Para poder trabalhar conosco mesmo, para aprender a operar com as nossas reações. Isso é o autoconhecimento muito importante. Então ele fala dos amigos, ele começou a olhar o outro, falei, eu mobilizei na senhora as coisas mais tristes, e mobilizou mesmo. Aquela senhora, se coloca no lugar dela, vamos se colocar no lugar dela, né? Para ela tomar atitude de arranhar o carro do outro, fazer quantas coisas, né? Ela alimentou dentro dela para desenvolver aquela atitude. Então o lado triste dela estava aparecendo ali naquele instante. E ele pede desculpa por ele ter mobilizado, né, ter feito brotar aquilo. E ele agradece a ela, no segundo momento, por tudo aquilo, ter permitido olhar que ele também tinha um lado escuro, que é o lado da raiva. Então ele é grato a ela. E aí vem a história do veneno, outra coisa importante, que a gente fez aquele paradinho lá, né? Que eu fiz aquele breve lá. O gravador que ele tinha lá, não estava escrito tudo. Então você está se alimentando, se nutrindo, tá certo? De elementos que te remetem àquela raiva lá. Porque, gente, que às vezes nas reuniões mediúnicas que nós operamos, trabalhamos, a maioria dos casos que tem lá no plano espiritual é gente que estão em sofrimento, são espíritos que têm ressentimento, a mágoa enorme. Então nós precisamos aprender a nos libertar da mágoa, a nos libertar do ressentimento. A mágoa e o ressentimento é uma corrente, é um peso que nos amarra e nos prende na tristeza, tá certo? E na escuridão. É preciso a gente aprender a se libertar disso. Eu não vou levar mágoa comigo. Não vou levar mágoa comigo, porque a mágoa me escraviza, tá certo? A mágoa me adoece, a mágoa me envenena. E ele falou, olha, eu vou me libertar daquela gravação, porque lá está um veneno que eu estou tomando assim.
Então vamos refletir sobre isso. E Né? essa carta, ela remete a ele, né? Ao sentimento dele, pessoal. Mas só que por trás da ação dela tem o sentimento dela. Porque às vezes a pessoa faz coisas extravagantes como um mecanismo de defesa. Né? Porque atrás disso aí tem algo que foi causado a ela. Ela tem as razões internas, mas veja bem, essa carta, como é que ela vai sentir essa carta? Ela recebendo essa carta. Será que vai ter algum impacto positivo para ela? Será que vai fazer ela refletir um pouco? Será que vai contribuir para que ela possa pensar um pouco? Um pouquinho vai. Pode ser que ela não abrace, né, completamente tudo aquilo. Mas a reação dele foi uma reação diferente. Então, quando Cristo fala, já, né, olho por olho, dente por dente, nessa frase a gente já percebe nós presentes aí. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. O que ele quer dizer com isso em essência? Para nós não respondermos na mesma medida, tá certo? Aquilo que recebemos. Não responder à violência com violência. Não responder à agressão com agressão. É isso que essa frase quer dizer para nós. Responder de maneira diferente essas agressões que a vida às vezes nos oferece e as pessoas para a gente conver. Né? Porque se a gente responder do mesmo jeito, mais adiante, todos fazem assim. Né? Então, o que essa mensagem, essa estranha moral que Cristo está querendo de nós, esse é o passo evolutivo. Isso é sair da lei de Moisés e entrar na lei de Jesus. Esse é o passo. Responder diferentemente, tá certo? A isso que a vida às vezes nos coloca. A face. Se alguém te roubar a espada, né, te obrigar a andar 1 milha, ande 2 milhas com ele. Essa é a mensagem de Cristo. Se alguém tirar a capa, dê a túnica para ele também. Essa é a mensagem de Cristo. Então é se colocar no lugar do outro, ultimamente. Tá certo? E, sobretudo, não responder à violência com violência, que é o que ele termina. Responder à violência, sobretudo, com o amor. Né? Então, existe mais um pedacinho, isso eu acho que vai terminar. E aí tem o Cristo fala, mais adiante dessa mesma passagem, completando essa passagem, ele fala, olha, e se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Também até mesmo os coletores de impostos não fazem o mesmo? E se acolherem somente os vossos irmãos e irmãs, o que estáis fazendo que o outro não? Então Cristo está, olha, se a gente amar quem a gente ama, o que está nos fazendo diferente? Qual a vantagem? Né? Se nós acolhermos, porque até os cobradores de impostos fazem isso, até os maus fazem isso. Aí quando ele fala, amai os vossos inimigos, é o seguinte, tem um olhar diferente para aqueles que têm alguma inimizade com você. Modifique o seu olhar, a sua forma de ver. É isso que o Cristo está nos convidando a fazer. Né? E se é mais que vos amos, acho que já falei. Vai adiante, vamos ver se tem mais uma aí. Aí tem essa, mas você já falou assim, mas é muito difícil fazer isso, né? É difícil fazer isso. Mas a gente tem que começar a se exercitar nisso. A gente tem que pensar sobre isso, refletir sobre isso. Né? E nas pequeninas coisas, talvez quando recalcar o carro da gente, Cris, a gente não vai dar conta de ter essa atitude. Mas nas pequeninas coisas a gente pode dar conta dela. Tá certo? Os pequeninos atos a gente pode dar conta. Como eu estou respondendo a isso que me agrediu e tudo mais? Aí por quê? Porque aí que o Gandhi fala, temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Então eu desejo uma mudança lá atrás, lá na frente. E eu tenho que me tornar essa mudança. Eu quero que o outro ame, eu tenho que amar. Eu quero que o outro seja solidário, eu tenho que ser solidário, fraterno, amigo. Então eu tenho que promover em mim as mudanças que eu às vezes demando do outro. Né? Gandhi foi um grande inspirador disso. Né? Ele respondia, ele sofreu inúmeras violências ao longo da vida. Inúmeras. Físicas, morais e tudo mais. Né?
E ele sempre respondia a ela, tá certo? Nunca com a violência. Tem uma passagem que o Johnny conta. Qual que é aquela passagem, Johnny? É mais ou menos essa frase que fala, seja vindo em você. O cara bateu nele uma vez, 2 vezes, como é que é? Esse que bateu nele, né? Ele perguntou depois por que ele não tinha feito nada. Por que você não reagiu? Eu lembro mais dessa frase. Fala que é inspirado naquele que ele teve. Que ele tinha um crucifixo aqui. Estou inspirado. Por que você não reagiu, né, não? Porque ele era inspirado no crucifixo que a pessoa Tinha. Esse que você leva no peito aí. Só que você... Então essa é a reação dele, né? E mais adiante tem outro livro importante também, mas é mais recente. É o Martin Luther King, né, que é um grande lutador pela liberdade americana. Ele disse: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar, né? Aliás, ficar com amor não é sempre melhor, gente. É muito melhor, não é? Quem tem ódio no coração não está ruim, triste, aborrecido. Quem está com amor, não. Então a gente tem que decidir o que nós vamos carregar na nossa mochilinha, né, Cris? E é uma construção cotidiana, né? A gente não faz, não se torna, nem vai se tornar, o São Francisco de Assis, um Gandhi, um Martin Luther King, não. Mas nós podemos melhorar a nossa vida, né? Podemos melhorar a nossa vida nas pequeninas coisas, dentro de casa, dentro do lar, nas relações, né? Alguém quer falar alguma coisa, seu Vicente? Quer falar alguma coisa, alguma contribuição, Leonor? Eu quero falar só o seguinte, que aqui tem um texto muito interessante, que ele propõe para a gente, que já é um pouco competitivo e tem esse lado impulsivo, a gente olha para as coisas como se fosse um campeonato, né? Todo atleta não se prepara muito para ser um bom atleta, todo jogador de qualquer esporte, então que a gente está como um campeonato, silencioso, sem nenhum aplauso, mas que os espíritos estão acompanhando, né? Que para a gente combater esses problemas da cólera, da impulsividade, etc. Né? Ele fala, eu vou pôr depois no nosso grupo do WhatsApp, porque ele fala assim, que se a gente aplicar as regras que a gente acredita, né? Isso tudo que você falou hoje, segurando esse impulso inferior a 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência, para conseguir pequeninos triunfos no mundo íntimo, somente nós próprios conseguiremos avaliar, aí conquistaremos a melhor do espírito, tá? Conseguir agir fraternamente. Eu vou pôr o texto depois, né? A história da minha. A história da minha. Quer dizer que tem que começar esse campeonato, é isso aí, instigar vocês a serem competitivos com vocês mesmos. Né? É um exercício. Um exercício. A gente tem que olhar para a gente mesmo, né? E falar, gente, acho que eu posso dar um passo adiante, né? E nós vamos ser desafiados aqui a colar, e aí, porque a espiritualidade superior conspira a nosso favor, né? Qualquer movimento que a gente faça em direção ao amor, tá certo? Superando a cólera, né? Nós somos inspirados, nós somos ajudados por espíritos amigos que vão nos... E a gente se sente bem a partir daqui, né? O Johnny ia falar. É uma frase interessante, que nós somos criados pelo amor de Deus, né? E gentileza gera gentileza. Então é uma recíproca, né? Às vezes se a gente conseguir se controlar e tratar bem, a gente acerta também em cima da própria vida, né? Gentileza gera gentileza, inclusive. Mas olha olho por olho. Então, na verdade, os desafios são quando a gente, né, sofremos iniquidade, vamos dizer assim, né, e não respondemos na mesma hora. Esse é o grande desafio. Vamos fazer a nossa prece. Nós vamos começar uma campanha de Natal para valer a semana que vem, quarta-feira, tá? Então nós vamos assistir 10 famílias bem assistidas. Bom, a nossa comunidade, que é a nossa casa. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente em dificuldade, né? A gente está aqui, a gente está mais de perto olhando essas coisas agora. E nós temos que abraçar essa gente. Nosso Natal vai ser um Natal legal, mas nós podemos e temos a oportunidade de contribuir para o Natal
de algumas pessoas. O mundo não dá para a gente consertar, mas acho que 10 famílias, um pouco mais, a gente consegue fazer isso. Então, eu vou convidar vocês, todos nós, um movimento de mobilização, certo? Para tentar fazer o Natal de algumas crianças, de algumas pessoas que estão doentes, tá certo? Gente que está sem gás, gente que está sem luz, tá certo? Para eles terem um pouco de calor humano, em nome de Jesus, tá certo? Em nome de Cristo. Então, vamos ver se a gente se entre nessa campanha. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma coisa bacana, né? Não por nós, mas por essas pessoas, para eles terem um Natal mais feliz um pouco. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante, nos unir à espiritualidade amiga, agradecer por esses momentos em que estivemos juntos, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, ofertados a nós há mais de 2000 anos, muitas vezes esquecidos, muitas vezes mal interpretados, mas a espiritualidade amiga sempre a insistir conosco, trazendo as suas mensagens de esclarecimento e de luz, para que possamos, cada um de nós, darmos conta dos nossos desafios e das nossas tarefas. Vamos agradecer aos nossos espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, que nos acompanham na jornada e que não desistem de nós um segundo sequer, inspirando-nos sempre para as atitudes mais nobres, aquelas que se aproximam do ensinamento de Jesus. Que a doce paz do Mestre possa estar conosco, estar na nossa casa, nos nossos lares, acompanhando aqueles que dividem conosco essa jornada. Que Deus possa abençoar a todos, aos hospitais da nossa cidade, aqueles familiares que perderam entes queridos, e que esse momento de finados passem tristes, às vezes, acabinhados, relembrando dessas situações, que eles também possam ser abraçados por nós, serem acalentados no nosso peito, sentirem-se encorajados e certos que a misericórdia de Deus alcança todos nós. E os familiares queridos que partiram para o plano maior, que também mereçam eles as nossas vibrações de muita paz, na certeza que em breve todos nos reencontraremos e marcharemos juntos em novas jornadas a caminho do Pai. Com essa prece, gratos mais uma vez à casa que nos abriga, a espiritualidade amiga, encerramos essa parte dos nossos trabalhos e passamos para a parte de paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.